de Anás, de Amon, decidiu fazer guerra à cidade de Jabés, no território de Gileade. O povo de Jabés disse a Naás: faz uma aliança conosco e serás o nosso rei. Naás respondeu: só farei aliança convosco com uma condição: se tirar a cada um o olho direito, para que sirva de vergonha para todo o povo de Israel. Os responsáveis do povo de Jabés disseram: dá-nos 7 dias para enviarmos mensageiros por toda a terra de Israel. Se ninguém nos vier ajudar, entregamos-nos a ti. Os mensageiros chegaram a Gileade, onde vivia Saul, e contaram aquilo ao povo, que se pôs a chorar desesperadamente. Saul estava a chegar do campo com os seus bois e perguntou: que é que se passa? Por que é que toda a gente estava a chorar? E contaram-lhe o que tinham dito os mensageiros de Jabés. Quando Saul ouviu tais coisas, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ficou furioso. Agarrou numa junta de bois, cortou-os aos bocados e mandou mensageiros por todo o território de Israel, com esses bocados e com o seguinte aviso: quem não for com Saul e Samuel para a guerra, verá os seus bois tratados desta maneira. O povo de Israel ficou cheio de temor do Senhor e foram todos juntos para a guerra. Saul passou revista às suas tropas de Bezeque. Eram 300.000 homens de Israel e 300.000 de Judá. Eles responderam aos mensageiros que tinham visto de Jabés. Avisaram o povo de Deus. Avisar o vosso povo que amanhã, por volta de meio-dia, serão socorridos. Quando o povo de Jabés recebeu as notícias, ficou muito contente. E foi dizer a Naás: amanhã vamos entregar e farás de nós o bem que apetecer. No dia seguinte, pela manhã, Saul dividiu os seus homens em 3 grupos. Penetraram no campo inimigo ainda antes de o sol nascer e atacaram os amonitas até ao meio-dia. Os sobreviventes fugiram, cada um para o seu lado. Então o povo de Israel disse a Samuel: onde é que estão os que não queriam Saul para nosso rei? Entreguem-nos para os matarmos. Mas Saul disse: ninguém será morto hoje, porque é o dia em que o Senhor salvou Israel. Samuel disse ao povo: vamos a Gilgal e proclamemos uma vez mais o rei. Todo o povo se dirigiu para Gilgal e todos proclamaram Saul como o seu rei. Naquele santuário ofereceram sacrifícios de comunhão ao Senhor, e Saul e todo o povo celebraram com alegria o acontecimento. Obrigado. Então, agora é o tempo para ouvir a pregação. O Carlos vai fazer isso, mas antes eu vou orar por ti e por nós também. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua Palavra. Obrigado, Senhor, que nós temos a Tua Palavra e nós pedimos esta manhã que nós possamos entendê-la, Senhor. Então, ajuda o Carlos, enquanto ele está a proclamar, a pregar o Teu Evangelho, através do 1 Samuel 11, que ele possa fazer isso com fidelidade, integridade, Senhor, e poder. E oramos também, Senhor, que todos nós, possamos ouvir o que Tu queres dizer a nós, Senhor, e aplicar tudo para a nossa vida, para que nós possamos ser transformados pelo Teu Evangelho, Senhor, a lembrar quem Tu és e o que Tu tens feito para nós. Então, Senhor, ajude-nos agora. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Ora, bom dia a todos. Não sei se se lembram quando eu às vezes dizia na brincadeira, antes da música das crianças, que estava uma câmara aqui a gravar, vocês a fazerem os gestos. Mas agora temos uma câmara ali a gravar, não só a gravar como a transmitir em direto. Então teremos coisas para recordar, não é, Joe? Bom, o meu coração está muito pesado. Estou muito incomodado. Eu não consegui dormir esta noite. E esta manhã eu tomei uma decisão. E vou anunciar aqui que a partir de agora eu não sou mais adepto do Benfica. E é caso para isso, Alice. É caso para isso. Eu não admito
que o bom nome do meu clube seja arrastado pela lama, que é a política deste país. Quer dizer, ou isso, ou eu vou deixar de votar PS. Eu não tenho bem a certeza, mas uma destas coisas. Ou eu deixo de ser adepto do Benfica, ou eu não voto mais PS, bem que nunca votei assim muito PS, mas isso agora não interessa. E se calhar alguns de vocês estão a pensar, mas espera aí, ser adepto de um clube não tem muito a ver com os adeptos do clube. Não tem muito a ver com o presidente do clube. Não tem muito a ver com determinados jogadores do clube. Quem é do Benfica é do Benfica. Eu estava a fazer aquela brincadeira, não sei se ouviram falar, que o primeiro-ministro ele está na lista de honra do atual presidente do Benfica, e as pessoas estão a começar a reagir a isso. E algumas dizem que não voltarão a votar António Costa. E se calhar alguns adeptos do Benfica estão a pensar que medidas é que vão tomar perante essa decisão tão escandalosa. Mas um adepto é um adepto, independentemente de quem é o presidente, quem são os jogadores. Eu gosto, por exemplo, já gostei do Manchester United, já não, deixei de gostar, gostei do Chelsea, deixei de gostar, gostei do Real Madrid. Esses outros clubes, eles vêm e vão consoante está lá um jogador que eu gosto, ou um treinador que eu gosto. Talvez um dia, quem sabe, eu irei gostar do Crystal Palace, nunca se sabe. Mas aquele clube que na infância nós tomámos aquela decisão, ou os nossos pais encaminharam-nos para Benfica, Sporting, Porto, nós não costumamos mudar apenas porque o presidente sai, ou porque um jogador sai, ou porque o primeiro-ministro decide apoiar o presidente da altura. Mas há muitas pessoas divididas com uma coisa que devia ser central. E vamos ver, já ouvimos a nossa passagem hoje, alguma incerteza, alguma dúvida, um povo a andar à deriva. E em 1 Samuel 8, aqui há umas semanas, nós vimos como o povo de Deus chegou a um ponto que decidiu rejeitar Deus. E disseram, nós queremos um rei para nós. Samuel, dá-nos um rei, nós queremos ser como as outras nações. Ou seja, era um pedido razoável, mas com uma motivação errada. Nós queremos ser como as outras nações. Capítulos 9 e 10, Saúl acaba por ser escolhido, é ungido como rei. Mas no final do capítulo 10 e antes do capítulo 11, o último versículo do capítulo 10 diz assim, mas os filhos de Belial disseram, como poderá este homem salvar-nos? Estavam a falar acerca de Saúl. E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes, porém Saúl se fez de surdo. Saúl acabou de ser ungido, escolhido como rei. Só que alguns dentre o povo duvidam, como poderá este homem salvar-nos? Então aquilo que vemos nos versículos 1 a 3 é uma pequena parte do povo à deriva. Versículos 1 a 3 diz assim, então subiu Naás, Amonita, e sitiou Jabes de Gileade, e disseram todos os homens de Jabes a Naás, faz aliança conosco e te serviremos. Porém Naás, Amonita, lhes respondeu, farei aliança convosco sob a condição de vos serem vazados os olhos direitos, trazendo assim eu vergonha sobre todo o Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram, concede-nos 7 dias para que enviemos mensageiros por todos os limites de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. Ou seja, neste clima de dúvidas, de incertezas, quem é este novo rei? O que é que ele vai fazer? Temos aqui uma cidade à deriva, cercada por um povo implacável, e as negociações por um acordo de paz. Ou seja, eles querem tentar chegar a um acordo de paz e há uma exigência, um preço demasiado elevado a ser pago. E Jabes de Gileade é uma cidade com um histórico, no mínimo, interessante. E ela, no seu histórico, ela tem algo, uma ocasião em que ela escolheu não se envolver nos problemas dos outros e agora precisa que os outros se envolvam nos seus problemas. E num dos momentos mais sombrios, talvez, da história do povo de Deus, retratado no livro de Juízes, capítulos 19 a 21, há um crime extremamente violento. E esse crime violento é tratado com ainda mais violência. E parece que a coisa não para de se tornar mais grave. Cada vez fica mais grave, as consequências ainda mais graves. Eu vou-vos contar só a história, depois se quiserem podem ler
em casa. Claro, para contar uma história temos de começar com Era uma vez. Era uma vez um levita que caminhava com a sua segunda esposa e ele estava em território estrangeiro, ou seja, em território que não era israelita. Ele faz questão de caminhar até uma cidade que seja israelita para aí ter alguma proteção, para aí poder descansar, passar a noite. E ele vai até uma cidade israelita chamada Gibeá, que depois também aparece aqui na nossa passagem. Gibeá, ou seja, conhecida por ser a cidade da tribo de Benjamim. Há um senhor idoso que lhe dá acomodação, ele fica lá a dormir, rodeado da tribo de Benjamim, quando há alguns homens desta tribo de Benjamim que decidem comportar-se e fazer de conta que estão em Sodoma e Gomorra. E vão à casa daquele homem e dizem: dá-nos esse visitante, queremos abusar dele, queremos violá-lo. A sua segunda esposa acaba por ser violentada até ao ponto de morrer. E todas as outras tribos reagem contra a tribo de Benjamim e quase que os exterminam. Deixam apenas 600 homens vivos. As tribos reúnem-se mais uma vez e fazem um voto. Nenhum de nós vai dar as nossas filhas à tribo de Benjamim. Ou seja, parece que a coisa está cada vez a piorar mais. E depois eles reúnem-se outra vez e fazem outro voto. Parece que estão num casamento a fazer brindes, quando começam a fazer brindes e não param. E fazem outro voto. E são tudo decisões tão extremas. Porque eles apercebem-se que no primeiro voto que fizeram, faltava lá uma cidade. Qual cidade? Jabes de Gileade. Não estava lá. Então eles fazem um voto. Vamos matar esta cidade desobediente que não veio até nós, que tentou ser a Suíça e ficar de fora, ficar neutra. Vamos castigá-los. E matam muitos desta cidade, mas depois pensam assim: eles não estavam cá no primeiro voto, ou seja, no voto que eles fizeram, não daremos as nossas filhas, então eles podem dar as suas filhas. Então guardaram algumas das filhas de Jabes e Gileade, mandaram para os benjamitas, para que a tribo pudesse continuar, para que a tribo pudesse sobreviver. Em nenhuma altura eles pararam para pensar o que é que eles estavam a fazer. Todas as decisões cruéis que estavam a fazer. E Jabes de Gileade, uma cidade que quase foi extinta, serviu para ajudar uma tribo que quase foi extinta. Então é Jabes de Gileade, esta cidade que nós temos agora nesta passagem. Eles querem um tratado de paz e eles estão dispostos a abandonar Deus. Deus para eles naquele momento não faz assim tanta diferença. Eles dizem a Anás: olha, nós fazemos uma aliança. Nós vamos te servir. Fazer aliança envolve serviço. Nós abandonamos o nosso Deus sem problema. E nós servimos os teus deuses. Mas Naás, ele é mesmo cruel. Ele não está para aí virado, ele quer mais. Ou seja, ele quer humilhar o povo de Deus de tal forma que ele exige o olho direito de cada habitante, ou pelo menos de cada homem, em troca da paz. Este é o preço a pagar, o olho direito. E esta exigência significava 3 coisas: uma vantagem e 2 desvantagens. A vantagem é que, como a Sara Pirata canta, sem um olho podes ser pirata. Ou seja, podes iniciar uma carreira de pirata. Para ser pirata é preciso um olho de vidro. Canta ela, é uma canção para crianças. Mas claro, uma brincadeira. Esta seria a única vantagem, é que eles poderiam ser piratas. Mas seria uma incapacidade permanente para o exército. Na terra de cegos, quem tem um olho é rei. Como é que é esse? Na terra de cego, quem tem um olho é rei. Em batalha, quem tem 2 olhos vai ganhar, quase certeza. Quando eu era adolescente, nos meus 18, 19 anos, surgiu aquela questão da tropa. E muitos dos meus amigos desejavam ter o pé chato, o pé sem aquela curvatura, porque tendo o pé chato serias dispensado do serviço militar. Então, e muitos deles, eles queriam mesmo: porque é que eu não tenho o pé chato? Se calhar vou tentar fazer mais força, que é para a curvatura não se ver, e ser dispensado do exército. Bom, bastava tirarem um olho. Bastava tirarem o olho direito. Mas seria uma incapacidade permanente e seria uma humilhação para todo o povo de Deus.
uma humilhação para todo o povo de Deus. Porquê? Porque seria uma marca bem visível. Nós marcamos a nossa propriedade. Nós colocamos marcos nas terras para dizer aos outros, é um anúncio aos outros, aquilo é meu, aquilo pertence-me. O gado era marco proprietário. Estamos na altura do início da escola, as crianças vão colocar os seus autocolantes nos livros a dizer este livro é meu, é uma marca. Há um livro que parece ser bastante interessante, chama-se O Tatuador de Auschwitz. Ele era aquela pessoa que marcava os judeus com os números. É algo bastante humilhante. E era isso que Naás queria fazer. O preço a pagar é elevado. E Jabes de Gileade toma uma decisão. Olha, 7 dias. Último recurso. E talvez para alguns de nós o Facebook às vezes seja o último recurso. Queremos ir de férias, não sabemos para onde, queremos uma recomendação. Vamos ao Facebook pedir uma recomendação aos nossos amigos. Precisamos de comprar alguma coisa, vamos para aquele grupo de vendas do Facebook. O último recurso. Então, os 7 dias é o que eles pedem a Naás. 7 dias para encontrar um rei salvador. Ou quem sabe, 7 dias para encontrar um Deus salvador. Alguém que paga o preço. E ao longo agora desta passagem, eu queria fazer uma analogia, usando uma personagem fictícia, alguém que eu inventei. E qualquer semelhança com a realidade é pura ficção, a não ser que seja parecida com a realidade. O António deixou de ir à igreja, inicialmente por motivos de trabalho ou de estudos, porque se chateou com alguém. Depois começou o verão e os domingos eram muito requisitados. O Covid não ajudou porque o distanciou ainda mais das pessoas. O António perdeu o emprego ou chumbou. Passou a estar mais tempo no computador, a ver filmes, a ver séries, a jogar. Qualquer coisa que o impedisse de refletir em Deus, refletir sobre a trajetória que a sua vida tem tomado. Até que um dia, no meio do desespero, o António decide dar uma última oportunidade à igreja. Quem sabe alguém o poderá ajudar. E Jabes de Gileade também procura ajuda. E nos versículos 4 a 11, nós vamos ver a ajuda que Jabes vai ter. Então diz assim o versículo 4, chegando os mensageiros a Gibeá de Saul, relataram este caso ao povo. Então todo o povo chorou em voz alta. Eis que Saul voltava do campo atrás dos bois e perguntou, que tem o povo que chora? Então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes. E o Espírito de Deus se apossou de Saul, quando ouviu estas palavras, e acendeu-se sobremodo a sua ira. Tomou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e os enviou a todos os territórios de Israel, por intermédio de mensageiros que dissessem, assim se fará aos bois de todo aquele que não seguir a Saul e a Samuel. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo e saíram como um só homem. Contou-os em Bezeque dos filhos de Israel, havia 300.000, dos homens de Judá, 30.000. Então disseram aos mensageiros que tinham vindo, assim direis aos homens de Jabes de Gileade, amanhã, quando aquentar o sol, sereis socorridos. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando aos homens de Jabes, estes se alegraram. E disseram aos amonitas, amanhã nos entregaremos a vós outros, então nos fareis segundo o que melhor vos parecer. Sucedeu que ao outro dia Saul dividiu o povo em 3 companhias que pela vigília da manhã vieram para o meio do arraial e feriram a Amon, até que se fez sentir o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam e não ficaram 2 deles juntos. Uma procura por ajuda. E quando vais à procura de ajuda e estás desesperado, quem é que esperas encontrar ou quem é que podes encontrar? Às vezes encontramos aquela pessoa que não é muito acessível e que temos de pedir e insistir e voltar porque estamos desesperados. Às vezes encontramos aquela pessoa que está completamente disponível, que quase nem precisamos de pedir, que se disponibiliza logo. Quem é que eles vão encontrar? Jabes de Gileade. É interessante que diz aqui que eles chegam a Gibeá. A cidade que quase foi exterminada pede ajuda à tribo que quase foi exterminada. E há aqui alguma ironia, creio eu. Porque temos aqui Saul, o rei benjamita, da tribo de Benjamim, a ajudar a cidade que ajudou a sua tribo anos antes. E agora Jabes vai pedir ajuda. E a questão que se coloca é se este rei benjamita se permitirá ser usado e fortalecido por Deus e manter a humildade e reconhecer que é Deus que salva, é Deus que dá as vitórias. E há alguns sinais encorajadores que vemos aqui em Saul.
Porque apesar de ter sido escolhido como rei de Israel, o que é que diz? Ele voltava do campo, ou seja, ele não se mudou logo para o Palácio de Belém, nem para a Casa Branca, nem para o Palácio de Buckingham. Ele está a vir do campo com os seus animais. Ou seja, há alguma humildade da parte de Saul. E ele reage aos mensageiros, que é uma boa reação que ele tem. E ele consegue reunir atrás de si todo o povo. Ele consegue reunir atrás de si todo o povo. É interessante este contraste nos versículos 4 ao versículo 9. Ou seja, versículo 4, o povo de Jabes de Gileade recebe mensageiros e chora. No versículo 9, eles recebem mensageiros e alegram-se. Ou seja, estes mensageiros, quando regressam, eles trazem boas notícias. Eles devem ter testemunhado algo tão impactante que os habitantes de Jabes de Gileade ficam confiantes. Talvez os mensageiros tenham chegado com uma faixa a dizer: amigos, vamos todos ficar bem. Vamos todos ficar bem. E há confiança naquela cidade, naqueles habitantes. Ou se calhar a mensagem é: vamos todos ficar bem com Saul e com Samuel. E agora há confiança. E há a derrota de Naás. No versículo 10 vemos algo interessante. O povo de Jabes de Gileade diz a Naás: olha, nós amanhã vamos nos entregar a vocês. E vocês façam aquilo que melhor acharem. Esta parece ser uma batalha à Hollywood. Ou seja, temos um rei vilão que está tão confiante da sua vitória que não vê aquilo que está a acontecer. E os habitantes dizem: ok, amanhã de manhã nós estamos aí fora de mãos no ar. Mas eles vão lá para fora de mãos no ar, com reforços, prontos para lutar. E vão vencer. E vão vencer. O António foi à igreja. Ele voltou à igreja pela primeira vez em vários meses. Aceitou um convite para um café com um amigo da igreja. O amigo arranja-lhe um contacto de alguém que o pode ajudar com emprego ou com explicações. O António volta a ter emprego ou passa no exame, fica animado pela segurança financeira, pelo êxito escolar e porque agora as coisas correm bem. O António começa a planear algum tipo de celebração. E o povo de Jabes de Gileade também vai estar numa celebração. E é isso que vemos nos versículos 12 a 15. Disse o povo a Samuel: quem são aqueles que diziam: reinará Saul sobre nós? Trazei-os para aqui para que os matemos. Porém Saul disse: hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou Israel. Disse Samuel ao povo: vinde, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram Saul seu rei perante o Senhor, a cuja presença trouxeram ofertas pacíficas. E Saul muito se alegrou ali com todos os homens de Israel. Ou seja, vemos um povo restaurado. E já viram, no meio da alegria, temos aqui pessoas mais preocupadas em matar outras? No meio da alegria e da vitória, algumas pessoas estão mais preocupadas em descobrir: olha, quem é que disse aquilo sobre Saul? Quem é que duvidou que Saul nos poderia salvar? Quem é que disse o versículo 27 do capítulo 10? Vamos matá-los. Eram povos bárbaros, não é? Nós hoje em dia estamos longe de destilar tanto ódio por pessoas da mesma nacionalidade por causa de uma discórdia sobre o governo. Estamos muito longe. Nós não destilamos ódio nenhum. Pois não? Imaginem se o rei Saul decidisse apoiar o Sport, GBA e Benfica. Mas ainda bem que ele não o fez. Os versículos 12 a 13, eles marcam aqui uma grande diferença. Ou seja, versículo 12. Isto é o povo no meio do período de juízes. Em vez de alegria e vitória e união, eles estão a pensar: quem é que nós vamos matar a seguir? E há uma grande diferença para o versículo 13. Ou seja, do versículo 12, o período de juízes era marcado por aquela frase: cada qual fazia o que bem lhe parecia. A alguns parecia-lhes bem matar quem duvidou de Saul. Mas viver sob a autoridade de um rei é diferente. E no versículo 13 temos o rei a dizer: hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou Israel. E é este o papel do rei. É esta a grande diferença
quando passamos do livro de Juízes para o livro de 1 Samuel. Ou seja, viver sob a autoridade de um rei, que era o que o povo havia de estar a fazer desde que saiu do Egito, sob a autoridade de Deus. Mas eles não fizeram. E esta é a ocasião perfeita para que Samuel, aquilo que ele diz no versículo 14, vinde, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. E mais uma vez, ou seja, mais um sítio estranho para nós. O que é Gilgal? O que é que aconteceu em Gilgal? E é um local marcante. Porque quando o povo saiu do Egito e passou o rio Jordão, eles pararam em Gilgal, na terra, já dentro da terra prometida. A primeira celebração da Páscoa naquela terra prometida foi em Gilgal. E foi antes de Jericó. Ou seja, foi um local marcante, porque era uma lembrança bem clara da sua dependência de Deus. Eles não conseguiam sair do Egito sozinhos, Deus tirou-os. Eles não conseguiam caminhar pelo deserto sem alguém a providenciar, Deus providenciou. Eles não conseguiam passar o rio Jordão, Deus abriu o rio Jordão. Eles não conseguiam derrotar Jericó, Deus derrotou Jericó. Ou seja, Gilgal é aquele local onde o povo se reúne e reconhece a sua dependência de Deus. E reconhece a sua dependência de Deus e celebram a Páscoa lá. Então Samuel diz, olha, vamos a Gilgal e vamos renovar o reino. É a expressão que ele usa. Vamos para lá e vamos lembrar o quão incapazes nós somos e que precisamos de Deus. Ou que precisamos de Saul, precisamos de um rei. É uma celebração de união do povo, a união daqueles que queriam Saul e daqueles que não queriam Saul. Esse o objetivo, é trazer todas as pessoas, todo o povo, debaixo do rei Saul. Mas mais importante do que isso, é trazer todas as pessoas sob a autoridade de Deus. Todas as pessoas sob a autoridade de Deus. Não é apenas uma celebração política, porque reparem, há ofertas, sacrifícios de paz, ofertas pacíficas. Ou seja, é um serviço religioso para Deus. E porquê? Porque Samuel está lá presente. E Samuel faz esse papel de sacerdote intermediário. E esta é uma renovação do compromisso do povo de Deus com o rei escolhido por Deus, mas também com o próprio Deus. É um bocadinho irónico. Há uns dias atrás, Jabes e Eliade estavam prontos a serem fiéis a Deus e a celebrar uma aliança com Naás e com os Amonitas. E agora estão a renovar o seu compromisso com o Deus verdadeiro. E todo este capítulo é uma seta. É uma seta para o povo de Deus que aponta na direção do rei Saul, na medida em que Saul está na direção ou no sentido de Deus. E enquanto Saul estiver na direção de Deus, a seta deve apontar para Saul. Se Saul sai, a seta deve continuar a apontar para Deus. Ou seja, Saul é aquele intermediário que deve ser obedecido e seguido enquanto ele segue a Deus. Há locais que são assim. Há locais que são apenas, que ficam a caminho de... Eles não são muito importantes, são secundários para nós. E eu peço desculpa se eu ofender alguém destes locais, mas, por exemplo, Montemor é um local secundário, é a caminho da Figueira, não é? Nós queremos a Figueira, Montemor, temos de passar por lá. Ou, por exemplo, Ansã. Ansã é caminho de Cantanhede, nós queremos chegar a Cantanhede. Quem é que quer? Só se for para comprar um bolo de Ansã, mas depois seguir caminho. Assim como paramos ali em Quinhendros ou Montemor para comprar fruta, o melão, e depois continuamos para a Figueira. Ou Bencanta e Pé de Cão, aquilo é caminho de Casais do Campo, que é muito melhor e mais importante. Desculpa, Vítor e Mafalda e Isabel. Eu morei nos Casais do Campo, então é só por causa disso que eu estava a dizer. Mas há locais que são intermediários, ou seja, que estão a caminho de algo. E há pessoas que são intermediárias na medida em que levam, em que apontam para Deus. E todo este capítulo está-nos a apontar para Saul, na medida em que Saul aponta e nos direciona também para Deus. Porque eu passei aqui por cima de um dos versículos mais importantes nesta passagem. Ou seja, quando nós temos um povo à deriva do Senhor, eles estão à deriva do Senhor, espiritualmente já vigiliados, eles estavam incapazes perante
Naás e os amonitas sem confiança. E eles não procuraram Deus, eles não oraram a Deus, eles não chamaram Samuel. Eles apenas decidiram, olha, fazemos uma aliança e pronto, resolvemos já o problema. Eles não oram. Havia dúvidas que o rei pudesse salvar. E nos versículos 4 a 11 eu passei por cima do versículo 6, que é o que faz toda a diferença. O Espírito de Deus se apossou de Saul. Não foi principalmente Saul que conseguiu a vitória e que conseguiu unir o povo de Deus. O povo foi unido pelo Senhor, porque o Espírito veio sobre Saul, de forma semelhante ao que acontecia no livro de Juízes. E no versículo 7, caiu o temor do Senhor sobre o povo e saíram como um homem. Ou seja, precisamos aqui que o Senhor faça alguma coisa, não apenas Saul. Então o que vemos em Gilgal é uma tentativa que o povo faça um compromisso com o Senhor. Não necessariamente com Saul também, mas principalmente com o Senhor, porque foi o Senhor que os salvou. É isso que nos é dito no versículo 13. Saul diz isso, o Senhor salvou Israel. Ele nesta altura até diz coisas acertadas e faz coisas acertadas. O António volta a assistir regularmente na igreja e em breve a liderança convida o António para se envolver num dos ministérios da igreja e o António responde afirmativamente. O António representa esta cidade, representa Jabes e Gileade, que fica à deriva de Deus e do povo de Deus. Saul e o resto do povo são o amigo de António e a igreja do António, que o ajudam, que lutam aquela batalha específica do desemprego, ou da reprovação, ou da retenção na escola. Eles convidam o António para um culto especial e há a oportunidade de um relacionamento restaurado com a igreja e com Deus. E se o António te parece uma pessoa com uma fé um bocado instável, uma fé um bocado superficial, é porque é verdade, porque era assim Jabes e Gileade, com uma fé muito superficial, dispostos a comprometerem-se com outros deuses. Com outros deuses. O António está apenas focado na igreja enquanto instituição humana, que pode dar jeito. E é possível que hajam pessoas aqui a ouvir-nos que tenham um relacionamento superficial com Deus. É muito provável que o António deixe de ir à igreja novamente. Mesmo que os líderes pensem que o prenderam com algum ministério ou alguma responsabilidade. É fácil ficar à deriva quando vemos a igreja apenas como um meio para nos servir. É Deus que faz toda a diferença na vida do povo, na vida do seu povo. Benjamim não tinha reputação. Eles eram aquela tribo que fez algo, tem um histórico negro. Benjamim não tem uma boa reputação. Nazaré também não tinha. Natanael perguntou, pode alguma coisa boa sair de Nazaré? Quando Filipe lhe falou encontramos aquele acerca de quem Moisés fala na lei. Natanael diz, não, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Pode alguma coisa boa vir da tribo de Benjamim? E quando Natanael, a resposta de Filipe é brilhante, porque diz, ele não tenta argumentar e defender Nazaré, ele não tenta argumentar o porquê dele achar que Jesus é de quem Moisés escreveu na lei. Filipe direciona Natanael e diz, vem e vê. Vem e vê. E quando Natanael chega ao pé de Jesus, apercebe-se que Jesus não é apenas um nazareno, ele reconhece que Jesus só pode ser rei. E Jesus responde que Natanael ainda irá ver coisas maiores. E quando andamos para a frente e chegamos ao capítulo 21 e vemos os relatos da ressurreição, num desses relatos, quando os pescadores estão juntos, os discípulos, está lá Natanael e Jesus, quando Jesus aparece. Se calhar alguns de nós gostariam de vir e ver em Jesus um rei como Saul. Gostávamos de ver um rei que se impõe, um rei que quebra uma junta de bois, que ameaça o povo. A reparar, aquilo que Saul fez foi mafioso. Não foi colocar a cabeça de um cavalo na cama
do inimigo, mas foi ameaçar o povo. Se vocês não se unirem, eu vou fazer com o vosso gado, com a vossa subsistência, aquilo que eu fiz com esta junta de bois. E se calhar nós às vezes queríamos um rei assim, um rei Jesus assim, alguém que se impusesse. Mas a vida e o ensino de Jesus mostram-nos que ele é um rei diferente, completamente diferente. Não como nós queremos, mas como nós precisamos. Jesus é o rei que... ele não é o rei que diz ninguém precisa de morrer hoje. Ele é um rei que é ao mesmo tempo um pastor. E é o pastor que diz que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Em João 10, versículo 11. Ele não dá um olho direito pelas suas ovelhas. Ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. O António precisava de amigos que o convidassem a vir e a ver o verdadeiro rei. Que mostrassem ao António que a igreja é um grupo de pessoas que andaram à deriva e que foram unidas pelo Senhor e que estão constantemente a ser renovadas pelo Senhor. Diariamente, a pensar, a fazer esta celebração que o povo vai fazendo, ou seja, lembrando a nossa incapacidade e a capacidade de Deus. Lembrando o nosso pecado, como o Joe já falou no início, e a graça de Deus em nos salvar. É Deus que faz toda a diferença na vida do seu povo, na vida da igreja. E isso começa com esta questão. É Deus que faz toda a diferença na tua vida. Como é que nós podemos ser o amigo do António? E dizer vem e vê. Não necessariamente e principalmente nesta situação em que não podemos convidar muitas pessoas para a igreja. Mas podemos dizer vem e vê. Como eu tento viver com Jesus como meu rei. Vem e toma um café e vê. Vem à minha casa e vê. Vê, olha para a minha vida e vê. E como igreja, como é que podemos ser, como é que podemos servir, digamos assim, o António? Nunca esquecendo que todos nós somos o António ao mesmo tempo. Todos nós andámos à deriva. Todos andávamos espalhados. E é Deus que nos une. É Deus que nos dá em Jesus a capacidade para vivermos unidos e sendo renovados a cada dia. Vamos orar. Querido Deus, queremos-te agradecer pela tua palavra. Queremos-te pedir perdão por muitas vezes comprometermos a nossa fé, por muitas vezes piscarmos o olho a outros deuses, a outros ídolos na nossa vida. Queremos-te pedir que fortaleças a nossa fé. Queremos-te pedir que nos direciones para ti. Queremos-te agradecer por Jesus, porque Jesus veio para ser esse pastor. Jesus veio para nos recolher e juntar e nos unir. E Jesus veio para que nós possamos hoje ser igreja, ser o teu corpo. O teu corpo para te servir. Senhor, queremos pedir a tua ajuda individualmente. Senhor, que cada um de nós possa estar nesta viagem, nesta caminhada para te conhecermos melhor. Para continuamente virmos e vermos quem Jesus é. Para que tu possas fazer toda a diferença na nossa vida. Para que possas ser tu e não outra coisa ou outra pessoa. Senhor, enquanto igreja, ajuda-nos também a centrarmos tudo o que fazemos em ti e em mostrar-te, em fazer-te conhecido. E em fazermos este convite a qualquer pessoa que possa vir e ver. E que ao vir, que possa ver a ti e não ver a nós, e é aquilo que nós podemos tentar fazer ou ser, mas que possa vir e através de nós que te possa ver a ti. Senhor, agradecemos pela oportunidade que nos dás. Neste meio tão incerto e com tantas dúvidas, ainda assim podemos reunir de uma forma que continua a ser imperfeita. Alguns em casa, outros aqui. De uma forma tão imperfeita, mas agradecemos porque um dia, e temos essa como nossa esperança e confiança também, um dia iremos reunir sem limitações contigo, por causa daquilo que Jesus fez por nós,
não por causa dos nossos méritos. E por isso agradecemos-te e louvamos Jesus. Amém.